Oi, pessoal, estamos aqui em mais um podcast. Começar do zero é possível. E estou aqui com uma pessoa realmente diferenciada, uma pessoa que tem uma história muito bonita no esporte, né? Uma história de um grande conquistador por onde passou. Eu posso dizer que é uma das grandes lendas, né? Inclusive lá na Zenzane a gente chama ele um pouco assim de lenda, de general, porque é um cara realmente que por onde passou brilhou. E não diferente na história da Zenzane também, já está indo aqui para o 4º ano conosco. E estou aqui com José Carlos Brunoro, a lenda do esporte. Eita. Bom, muito prazer estar com você aqui. É uma honra para mim, como esportista e empresário, né, estar focado nesses projetos todos que a gente tem aí no mundo da Zenzane. E muito prazer. Bom, primeiramente, fala um pouco da sua história, aquilo que... Quer dizer, falar da sua história também vai dar uma enciclopédia, é melhor não falar da sua história, não. Mas vamos aqui para que a turma conheça. A turma da Zenzane, hoje já são mais de 1.300 colaboradores, né, que vão estar assistindo esse podcast, e fora as pessoas que gostam da Zenzane, gostam da gente, gostam do esporte. Então, vamos lá, conta um pouco aí do que você fez de tão bonito. Bom, legal, primeiro estar aqui contigo, né? Eu tive uma frustração na vida, eu não tive ele como jogador, entendeu? Depois você conta essa história. Pode deixar. E aí a minha vida foi bem interessante, né? Porque muitas coisas acontecem na vida sem a gente esperar. Na realidade, eu vim de uma família de classe média baixa, né? Assim, batalhando muito. E sempre sonhei em jogar futebol. Aí um dia alguém falou assim para mim, tem um teste de vôlei lá na Pirelli. Era um clube de vôlei lá em Santo André. E eu fui lá fazer o teste e passei, né? Quando eu passei, o primeiro jogo do time no Campeonato Paulista foi no Pinheiros, no Superclube e tal, né? O segundo jogo foi no Paulistano. Eu falei, minha vida tem que ser por aqui que eu vou ter uma ascensão social melhor. Eu já busquei uma ascensão social melhor. Porque são dois clubes super bem frequentados em São Paulo. Aí fui seguindo, fui jogador e tal. E depois, então, eu vi que como jogador eu nunca ia chegar à seleção brasileira. Tinha que trabalhar, estudar e jogar. Eu pus na minha cabeça que seria técnico da seleção brasileira. Pus isso como objetivo claro. Aliás, foi o único objetivo claro que eu tive na minha vida. O resto aconteceu. E comecei a me preparar para isso, comecei a estudar preparação física e tal, e comecei a aplicar algumas coisas de preparação física na época, para feminino principalmente, de trabalho de força que ninguém fazia e tal. E de repente um amigo meu lá da Pirelli falou, você que gosta disso não quer aplicar no meu time? Um time feminino. Eu apliquei, o time estava em último lugar e tal, e acabou sendo 3º lugar no Campeonato Paulista. E aí ele foi convidado para ser técnico da seleção paulista e ele me levou para preparador físico, não era nem formado ainda. E a gente foi campeão brasileiro sem perder um set. E aí começaram a me chamar para as seleções todas como preparador físico, eu jogava ainda. E aí segui, aí como eu jogava, eu fazia parte de auxiliar técnico, braço, aquelas coisas todas e tal. Aí também nas seleções eu fui subindo, o NUSMA me chamou para ser até auxiliar do feminino adulto. Em 1978 teve um campeonato juvenil feminino aqui no Brasil, a gente nunca ganhava do Peru no juvenil. E aí ele falou, você não quer ser o técnico? Eu falei, meu sonho está pertinho, né, de ser técnico da seleção, eu tinha 28 anos. E aí eu fui técnico dessa seleção e fomos campeões sul-americanos. E aí eu já comecei Isso no feminino. Feminino. Aí eu já comecei a pensar em largar de jogar mesmo, né? E aí eu jogava na Pirelli também, junto com o Williams, Zé Roberto, Moreno, eu jogava junto com eles. Aí eu fiquei na seleção adulta até 79, a gente foi medalha de bronze no Pan-Americano. E um dia eu chego no treino da Pirelli, em 1978, os jogadores estão tudo lá no chão, conversando, eu não vi o treinador, eles falaram assim... Eu falei, e o técnico? Ele falou, não, o técnico passa a ser você agora. Legal, muito bom. Eu falei, como? Não, já resolvemos tudo na Pirelli, você é técnico de seleção feminina e tal, a gente está precisando de um cara diferente.
Aí eu brinquei com eles, bom, então nós vamos começar diferente. A sacanagem toda eu já participei e já sei. Muito bom. Agora mudou tudo. Agora eu tomo conta. Agora eu tomo conta. Essa tomo sacanagem conta. toda eu já sei. A gente fez junto pra caramba. Né? Agora vamos embora. Vida como ela fica. Aí fiquei com a Pirelli, a gente foi campeão brasileiro em 80. Aí estava se formando uma nova comissão da seleção brasileira. Com o Bebeto, que ele vinha dos Estados Unidos, o Nusman me chamou, pô, você acabou de ser campeão brasileiro, você vai voltar para a seleção agora junto com o Bebeto. Né? Aí formamos a seleção brasileira, que foi medalha de prata na Olimpíada, trabalhamos junto 4 anos. A Pirelli também, a gente ganhou todos os títulos que podia ganhar no mundo. Essa parte aí entra um pouco a minha, que fui jogador, né? E eu cheguei a integrar a seleção brasileira juvenil, não cheguei à adulta, né? Tinha gente melhor do que eu mesmo, né? Na época aí, Montanaro, Renan, Bernard. Também tive a honra de jogar com o Renan na seleção brasileira juvenil, mas eu fui jogar em clube. E muitas vezes eu joguei no Santos, eu joguei no time no Paraná, eu joguei aqui em todos, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. E eu, em vários, por exemplo, quando eu joguei em Santos, a Pirelli era paulista, né? Quando eu joguei no Paraná, a gente era do Paraná, mas a gente fazia amistosos, né, ali e tal. Então eu joguei várias vezes com a Pirelli. E eu brinco com ele que eu trouxe ele para o meu lado, porque todas as vezes que eu enfrentei a Pirelli, eu nunca consegui ganhar da Pirelli. Então eu brinquei com ele e falei, cara, por que eu trouxe você? Agora, quando eu trouxe ele, eu fiz algumas perguntas. Eu falei, vem cá, cara. E isso todos somos muitos amigos, né? Então isso é um tom de brincadeira. Na Pirelli, ele tinha bons jogadores, Bradesco e Pirelli tinham os melhores jogadores na época, que era a antiga Atlântica Boa Vista e que virou Bradesco. E sempre, essas finais, elas eram passadas na TV, mas eram passadas na TV só as finais, passava até na Rede Globo na época. E aí, quando eu brincava com ele, eu dizia assim, poxa, cara, você teve o time da Pirelli. Um dos jogadores seus, que era o titular, não vou falar o nome aqui, mas é querido e tal, ele era banco quando eu fui da seleção brasileira juvenil. E eu que joguei. Porra, por que você nunca me contratou? Porque eu podia estar no lugar... Na verdade, eu não era nem melhor do que esse, não. Né? Porque esse aí era muito bom no bloqueio, da onde eu falhava. Mas ele dizia para mim assim, não, porque você era muito caro. Então, ele quer me agradar, mas não foi, porque ele podia ter me levado. Mas a melhor, e lá na Zizane também tem gente de vôlei que jogou vôlei, tem mais 2 de lá, 3 que jogaram vôlei. E aí eu falo para ele, pois é, porque você lembra de mim? Ele falou, mas não tem vídeo seu. Você jogou mesmo? Eu nunca vi um vídeo seu, porque só passava na TV a final, que era Bradesco e Atlântica Boa Vista. Então, isso aí é uma resenha. Mas, bom, eu queria saber de você essa sua passagem para o cargo de gestor, porque você foi técnico, foi super bem sucedido como técnico, foi multicampeão, e depois você teve uma passagem para a gestão. Então eu queria saber de você, nessa primeira passagem para a gestão, que depois isso foi até maior na sua vida, né, do que só aquela carreira técnica, mas me conta esse primeiro momento, como é que aconteceu? Isso foi sem querer, né? A Pirelli, em 1987, ela me pediu para tomar conta do clube, como gestor. Porque eu era o técnico da Pirelli, todo mundo falava que eu era muito chato, disciplinado, organizado e tal. E ela pediu para mim tomar conta do clube, como gestor do clube. A Pirelli tinha 7 modalidades esportivas, tinha mais de 1.000 atletas. E na época eu não tinha curso de gestão esportiva, então eu fui autodidata. Eu comecei a estudar métodos para mim aplicar lá. Então, paralelamente à carreira de treinador, eu fiz também a parede de gestor na Pirelli. Já tinha tido uma experiência no SESI, mas nem vamos chegar nesse assunto. Aí a Pirelli teve um problema internacional, que ela ia fechar todo o esporte. Mas o vôlei, a Pirelli queria passar para uma outra empresa, porque era o carro-chefe e tal. E a gente teve reunião com várias empresas, uma delas a Parmalat. Chegou na reunião, começamos a falar, tal, e aí entrou o assunto futebol. E eu era fanático por futebol, e como sempre na minha vida, eu gostava de futebol, eu falei, Mas qual é seu time hoje?
Hoje eu sou Palmeiras e Fluminense. Ah, gostei. Porque a gente, às vezes, está nas mangas do Fluminense, né? De futebol. Aliás, uma propaganda. Nós fomos campeão da Libertadores, da Recopa, bicampeão carioca. Tudo isso dentro da gestão aí que a Zenzani patrocina as mangas do Fluminense. E isso também é uma honra muito grande para nós. E aí começamos a falar de futebol e eu comecei a dar meus espetáculos. Eu sou técnico formado em futebol por hobby. Fiz um curso só para entender melhor. E o presidente da Parmalat começou a olhar, bater papo comigo de futebol na mesa ali com o presidente da Pirelli e tudo. E aí ele falou assim, Bruno, você não quer ir amanhã lá para a gente dar continuidade, lá na Parmalat, para dar continuidade a esse assunto do futebol, né? do vôlei? Falei, vou, pô, legal, acho que o vôlei vai passar para a Parmalat e tal. Chegou lá, sentei na frente dele e falou, Bruno, italiano, né? Não quero saber de vôlei, não, quero saber de futebol. Eu falei, futebol, Gianni, né? Chamava Gianni Grisendi. Eu estou precisando de um executivo para futebol. E nós vamos ter um projeto no Palmeiras. Aí eu falei, pô, mas eu vim para cá para tratar de vôlei. Não, porque se você já faz um trabalho de gestão muito bom na Pirelli, o presidente da Pirelli falou que você fez um trabalho ótimo lá no clube. Eu preciso de um cara de nome também, você tem muito nome no voleibol. Aí eu falei assim, me dá uma sala para mim pensar. Ele falou assim, como uma sala? Você vai resolver agora? Eu falei, vou resolver agora. Muito bom, é isso aí. Ele falou assim, mas por quê? Eu falei, porque tem algumas coisas quando você vai resolver uma situação. A primeira, se você está preparado para aquela situação. A segunda é ouvir pouquíssimas pessoas. Porque se você ouvir muita gente... Não faz. Não faz. Aí eu falei, pô, preparado não sei, mas eu já estou com uma boa experiência de gestão. Segundo, se eu for ouvir as pessoas, são todas do vôlei. Não vão querer que eu venha para cá. Lógico. E meu pai e minha mãe são muito simples, vão falar, filho, o que você quiser fazer, você faz. Né? Aí eu fiquei pensando na minha vida, a Pirelli está acabando e tal, vou arriscar nesse projeto. Se não der certo, eu volto por vôlei, ainda tenho muito nome no vôlei e tal. Cheguei lá em frente, ele falou assim, resolveu? Eu falei, resolvi, se você quiser eu venho para cá. Mas rápido, ele falou assim. Aí ele falou assim, Gianni, mas deixa eu falar uma coisa para você, mas o que eu vou fazer lá? Ele falou, não sei. Muito bom. Aí eu falei, eu também porque não. também a vida é isso, gente, é projeto. Se é projeto, ninguém começa um projeto do início ao fim, tem que ir pelo caminho, né? Aí ele falou, não sei, eu falei, também não sei, então vamos fazer o não sei junto, ele falou assim, né? O italiano falou. Em 2 horas eu mudei de vida totalmente, mas totalmente. O futebol é outro bicho, cara. Completamente diferente do vôlei, dos outros esportes, entendeu? E eu fui para aquela loucura, porque o Palmeiras não ganhava há 17 anos. Então eu fui num negócio assim que, pô, a Parmalat é a última salvação do Palmeiras. E, loucura. Eu lembro só um detalhe. O dia que eu fui ser apresentado para a imprensa, eu já lidava com a imprensa no vôlei e tal. Aí, cara, eu tô chegando no Palmeiras, eu vi uma correria de repórter com câmera, tal. Eu falei pro cara que estava do meu lado, o que vai ter aí hoje? Ele falou, não, você. Que legal, muito legal. Cacete, tem uma história que eu vi também, já vi uma resenha, que o Vitor e Léo, eles cantavam em churrascaria, eles cantavam em barzinho e tal, e um dia eles foram fazer um show no interior, depois de já ter andado a estrada, né? E aí eles viram um trânsito na estrada tremendo, e eles estavam ali no trânsito, indo para a cidade, onde eles iam dar o show. Aí parou um cara do lado, vindo na contramão, né? Porque também deu um trânsitozinho para lá. Ele perguntou, o que é isso aí? O cara falou, olha, o trânsito está enorme, porque é o show do Vitor e Léo. Pronto. Foi a hora que a flor desabrocha, né? Foi mais ou menos disso aí assim, que você deve ter passado. Gente pra cacete, porque era um assunto também diferente, vem do vôlei, imagina, né? Pro futebol, era a primeira vez que isso acontecia. E aí, cara, acabou dando certo também, era assim... Uma coisa que você sempre fala na Zenzani, né? Quando a gente começou o trabalho, nós estávamos em 12º lugar no Campeonato Paulista. Aí, uma coisa que a gente sempre fala na Zenzani, até para vocês saberem, né? A gente precisa nadar com tubarões e não com sardinha. Aí o Gianni falou assim, pô, nós temos que dar um jeito nisso, porque o time está muito ruim e tal. Eu falei, Gianni, a gente precisa contratar só cara que ganhou. O Palmeiras só está com gente que perdeu há 17 anos. Olha aí, ó. A gente só pode contratar gente que ganhou. Ele falou, então vamos à luta, cara, vamos à luta, tal, porque
Quando eu cheguei, eu falei assim, ó, eu preciso de um tempo para mim ver como é que funciona o futebol, tal. Eu preciso de uns 3 meses. O diretor do Palmeiras... Para entender. O diretor do Palmeiras, você não vai falar isso, que precisa de 3 meses. Os caras te matam aqui. E olha, o Bruno está falando isso aqui, tem uma frase também que a gente usa na companhia, né, e foi ele que trouxe, justificativas válidas não serão aceitas. Esse slogan já é o seguinte, cara, se você vai justificar alguma coisa e você tem até razão, não adianta justificar, porque tem que vencer com razão ou sem razão. Né? Se você tem uma justificativa muito séria para fazer, porque você não conquistou, o mais importante é que você não conquistou. Então, essa justificativa não vai andar. Então, é isso que a gente traduz na Zinzane, falando um pouco disso que o Bruno Oro, nós temos que estar reunidos a quem acerta. Porque os vencedores, né, o Bruno Oro ganhou muitas vezes, mas muitas, inclusive de mim, 16-14. Que na época o vôlei acabava, hoje acaba em 15, né, o tie break. 16-14, 17-15. Qual é a diferença? A diferença é que, eu já fiz um jogo com a Pirelli de 4 horas, em Caiobá. Era uma regra antiga. Só que no final o time do Bruno Oro ia lá e bloqueava uma bola, ganhava, a gente errava uma coisa. Então a prática de andar com pessoas que têm o mindset de construção e que acreditam que é possível e já viveram essas possibilidades. Então, isso que o Bruno Oro fala, e ele trouxe isso. Então, lá na companhia é o seguinte, poxa, a Zinzane é um lado humano? Não, a Zinzane não é desumano, mas isso aqui não é família, é jogo. É time. Agora, a gente pode trabalhar com ambiente familiar, mas sabendo que é um jogo. O técnico tira, bota, né, traz para o banco. Então, isso é muito legal. Mas segue lá. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei, eu falei assim, putz, eu não sei nada de futebol, né? Assim, no sentido... Aí eu pedi 15 dias para ir para a Itália e entender como funcionava o Parma da Itália, que era o time de futebol da Itália. Aí fui para lá, legal, fiquei 15 dias lá. Quando eu voltei, falei, putz, não dá para fazer nada aqui, bem diferente, né? Lógico, a gente aprendeu algumas coisas. E aí começou o time mal pra caramba, pessoal nos muros do Palmeiras. Parmalat é ilusão, volta pro vôlei, Bruno Oro. Cacete, meu. Aí eu tive gente... Que é o que a gente fala muito, é o tempo do processo. É isso aí. Né? Tem uma brincadeira de quem não aguenta o processo não vai ver a glória. Então, o Bruno Oro teve uma glória enorme lá, mas olha o processo, que são as lutas do caminho. Né? Foi vaiado, muro pichado, vai. Aí o Gianni falou, pô, Bruno, vamos contratar rápido, que a torcida está começando a encher o saco nosso como empresa e seu, né? Aí tinha 2 jogadores afastados. Era o Evaí, que é um super craque, né? Estava afastado por indisciplina e tal. Eu falei, não, vamos voltar com o Evaí. Baita jogador. E tinha mais um goleiro, o Ivan, que estava afastado. E aí eu fui buscar o Zinho, que tinha sido várias vezes campeões no Flamengo. Fui buscar o Mazinho, que tinha sido campeões na Europa pelo Inter e campeões no Vasco. Já tinha o César Sampaio. Aí eu trouxe o Cuca, que é o técnico hoje. Que se transformou num grande vencedor. Né? E o Cuca fala assim para o Noro, eu me arrependo, cara, quando eu encontro com ele. Porque quando eu estava montando o time, porque isso foi em 92. Quando eu estava montando o time para 93, eu falei, Cuca, eu quero continuar com você. Não quero, esse negócio não vai dar certo, saiu. E o time ficou puta time em 93, né? Olha aí, ó. Aposta, né? Aposta, cara. Aí eu trouxe já uns caras que já estavam habituados a ganhar. E aí nós chegamos de 12º a vice-campeão no Campeonato Paulista 92. Olha só, que andada. Que andada. Porque trouxe gente, né, pelo que eu entendo, trouxe gente que militava naquele andar, de primeiro, segundo, terceiro, né, que estava sempre ali. Aí a gente se reuniu ali, mesmo estando em baixa, 12º, mas cada um ocupou o seu lugar, que era o lugar de estar ali andando nas cabeças. E aí nós tínhamos alguns problemas fora de campo também. O time treinava ali no Parque Antártico, que é a Arena hoje, e os corneteiros ficavam enchendo o saco deles e tal, né? E eu falei, nós temos que tirar o treino daqui. Daí nós tínhamos um centro de treinamento, mal acabado, eu dei uma garibada no centro de treinamento, não era só pela condição, era para sair do ambiente ruim. Para sair daquele ambiente também de derrota. Porque, pô,
esse time não vai, aquela coisa ruim, sabe? Eu isolei os meninos para lá. E a gente foi crescendo, crescendo. E chegamos a vice-campeões do São Paulo, que era um baita time, Raí, Cafu, era o super time do Tele. E nessa época eu tinha o Otacílio Gonçalves como treinador. E aí ele saiu, aí para 93, eu falei para a Parmalat, se a gente trouxer alguns caras bons, nós já vamos brigar lá em cima, falei. Porque se a gente já, em 6 meses, fomos para vice... Tanto. Aí a Parmalat falou, não, vamos atrás, mas caras bons mesmo, que de repente pode virar negócio. Que a Parmalat também injetava, mas no futuro poderia gerar alguma coisa. Olha, uma parte dessa que o Brunoro está falando, você vê, injetar recursos, né? Falando no meio empresarial, injetar recursos, investir. Agora, quais são os grandes desafios das empresas? Muitas vezes elas até querem pagar bem, mas tem que pagar bem para quem tem o resultado daquilo que se paga. Então, muitas empresas, às vezes, a dificuldade é isso. O presidente da Parmalat falou para ele, você vai lá e traz o campeão. Vamos gastar dinheiro, mesmo que gasta muito, mas não vai acreditando que em qualquer lugar, porque senão, né, vamos lá, são 10 concorrentes. Se um está acostumado a chegar primeiro e segundo, e tem uma porção de gente que não chega em primeiro e segundo, se você trouxer esses caras que estão embaixo, a chance de ficar embaixo é enorme. Agora, se você investir dinheiro em quem tem entrega, né, entrega de título, entrega de história, eu me lembro do Fluminense, que foi campeão da Libertadores, o time é até mais velho, né, não era um time tão jovem, mas só campeões de Libertadores, na época o Marcelo, que teve Champions League, só campeões se reunindo. Lógico que a idade pesa, mas a força da glória, a força da conquista, isso fica presente nos vencedores. E é isso que o Brunoro está contando, que a carreira dele, ele foi escolhendo essas pessoas e acertando, né? Então, e aí eu falei para a Parmalat, pô, se a gente der um negócio bacana aí, a gente vai chegar junto. Aí nós já tínhamos os caras experientes, Mazinho, Zinho, César Sampaio, Evair, né? Já tinha uns caras legais. Aí nós precisávamos rever a defesa. Eu falei, pô, eu peguei um empresário de jogador muito pitoresco, inclusive o Todé. Depois eu vou contar um lance do Todé muito engraçado, cara. Aí eu falei, Todé, me ajuda aqui a buscar um zagueiro legal, bacana, tal. O Antônio Carlos, que estava no São Paulo, está jogando no Albacete, mas não está jogando legal. Ele tinha 25 anos, tinha sido campeão mundial com o São Paulo. Olha aí. Entendeu? Tal. Falei, vamos atrás dele. E já aproveita, tem mais alguém na Espanha? Ele falou, Clebão. Clebão está no Logroñés, foi campeão com o Atlético Mineiro, bababá. Eu falei, vou trazer essa dupla. Falei, vamos para a Espanha. Aí eu fui para a Espanha, trouxe os dois. E o Clebão foi muito engraçado. O Antônio Carlos veio direto do Albacete e tal, e o Clebão, ele jogava no Logroñés. E o dono do Logroñés era dono de uma empresa de bebida muito famosa na Espanha, milionário, bilionário. Aí o Todé falou, você vai encontrar ele no aeroporto de Madrid, que ele está de passagem, vai tratar com você lá, ele tem meia hora para fazer o negócio. Muito bom. Aí eu fui para lá, sentei com ele, um espanhol, daquele bem espanhol assim. Então, chegamos num número, ele falou, tá tudo certo. Eu falei, tá tudo certo? Tá. E o contrato? Contrato, eu estou dando a minha palavra. Olha aí. Ai, cacete. Eu vou acreditar no negócio dele. Aí ele falou, amanhã o senhor chega no Brasil, o contrato vai estar chegando na sua mão, mas o senhor deposita imediatamente também. Da mesma forma que eu estou falando, o senhor age da mesma forma. Me deu uma dura no aeroporto. E o Clebão veio, aí nós contratamos a defesa. Agora eu falei, eu preciso de 3 caras mais jovens, papapá. Aí tinha o Roberto Carlos, que estava no União São João de Araras. Olha aí. E era o lateral esquerdo que o Brasil inteiro queria, porque ele tinha sido campeão com as seleções de base e tal, né? O Edmundo... Olha como é que legal isso, né? Como retrato, né? No mundo do futebol, se tira um retrato, muitas vezes, da pessoa. Não é um retrato momentâneo. É o que ela construiu nas carreiras, quando foi mais jovem. Nas empresas, tem que ser feito assim também. Porque como é que você vai apostar em alguém que você não vê o fruto? Você tem que saber o fruto, igual uma árvore.
Quantos frutos tem nessa árvore? Tantos. Né? Agora, quando você está na empresa, é a mesma coisa. Chegou o fulano, quem é ele? Antes de eu trazer ele. Por onde ele passou? Quantas vezes ele ganhou? Aonde ele teve uma história relevante? Quem é ele no aspecto até onde ele já chegou? Se ele tem 30 anos, mas o que ele já entregou há 30 anos? Ah, não, Renato, mas ele 30 anos não vai ter entregado o que um cara com 60 entrega. Eu conheço muita gente que aos 30 anos consegue entregar coisas que pessoas que têm 60 não entregam. Então, esse lado, eu gosto muito do esporte, por isso que eu trago essa correlação com a empresa, porque é exatamente isso, mapear a pessoa, você tem que querer estar perto, por isso que eu falo muito lá no meu Instagram, né, já faço a propaganda aqui, Renato.Vilarinho, né, que eu falo isso, você tem como... E se você não é o líder que quer trazer só a equipe de baixo boa, você é apenas o do lado, você tem que entender que é melhor ter um cara do lado bom também. Por quê? Porque ele vai te exigir o melhor. Você vai estar ladeado de campeões. O resultado vai acontecer não só pela sua mão, mas pela mão do outro. Então, formar uma equipe competitiva, enxergando o talento de cada um ao longo do caminho percorrido, independente da estrada. Eu trouxe o Bruno Oro para Zizane mediante a estrada, porque eu conheço que ele foi jovem. Então, não foi só uma contratação. Foi uma aposta em cima de alguma coisa que eu acreditava que ia dar certo, e está dando, mas também não foi no acaso, foi em cima de um relatório da vida dele. Então, ele usou isso lá no Palmeiras, né? E aí tinha os dois caras que eram as grandes revelações do futebol brasileiro. O Roberto Carlos, estava no União São João de Araras, mas no União ele não ganhava nada, mas nas seleções brasileiras de base todo mundo queria ele. E o Edmundo, que estava no Vasco, né? E tinha um neguinho chamado Edilson. Edilson. Que foi engraçado. Nós jogamos contra o Guarani, ele fez uma fumaça contra o Palmeiras. Fumaça que você diz, jogando bem. Jogando bem pra caramba. Aí o presidente da Palmeiras me ligou, Bruno, traz esse neguinho aí. Aí como é que obedece quem tem juízo, né? Traz esse neguinho aí que eu não quero mais problema. Muito legal. Aí eu trouxe o Edmundo. Pelo menos no mínimo não ia enfrentar mais o Palmeiras, não ia dar problema. Não ia dar problema dali, traz ele. Né? Ele era um capeta, que eu apelidei, inclusive era capetinha, né? Brilhou muito com você lá no Palmeiras. E aí, trouxemos aí, tudo bem. Aí depois teve vamos dizer assim, o Chantilly, que tinha que ter um técnico, né? O Otacílio estava saindo. E aí entrou uma história interessante do Vanderlei. Quando eu cheguei no Palmeiras, estava trocando de treinador. Aí me chamaram para uma reunião para escolher o treinador. Aí eu falei, não vou escolher porque eu estou há 15 dias aqui, não tenho nem condição, papapá. E aí eles falaram, não, participa aí para escolher, tal, junto com os conselheiros, reuniram numa sala um monte de conselheiros. E eu estava olhando a carreira do Vanderlei. Porque o Vanderlei pegou o Bragantino na última divisão e subiu até a primeira. E foi campeão paulista com o Bragantino na primeira divisão. Tá aí. Aí eu tô aqui pensando nos meus 3 anos para ser campeão, sair da fila e tal. Eu falei, eu preciso de um cara que sabe trabalhar assim. Isso. Aí nessa reunião, todo mundo opinou, falou, não quero opinar, tal. Opina, falou, se eu fosse hoje trazer alguém, eu traria o Vanderlei pelo que eu estou pensando. Se vê que você não entende nada de futebol. Me deram uma dura, cara. Muito bom. Me deram uma dura. Eu falei, por isso que eu não queria. Tá aqui, vocês que me chamaram, né? Aí passou um tempo, veio o Otacílio, fez um trabalho legal. Aí, na hora de trocar, eu falei, agora eu já estou grande aqui também, né? Aí tinha que trocar o técnico. Falei, agora eu quero o Vanderlei. Aí o Palmeiras, como a gente tinha uma gestão compartilhada, escolheu o Nelsinho Rosa. Até eu cito o nome dele, porque ele autorizou. Tinha sido campeão pelo Vasco. O Palmeiras pretendia o Nelsinho Rosa e eu pretendia o Vanderlei. Então a gente veio para o Rio entrevistar os dois. Quando eu falei de entrevistar, os caras, como entrevistar? Eu falei, não, nós estamos contratando um funcionário, cara. A gente precisa entender como é que ele age. Então começou esse negócio de entrevistar treinador também, que era meio na galega esse negócio. Entendi. A gente veio para cá, cara, e essa história é muito boa, muito boa. Aí entrou o Nelsinho, né? Ô Nelsinho, o projeto da Parmalat, o time é bom pra caramba, tal.
Aí ele falou assim, mas para quando vocês precisam? Eu falei, porra, a gente precisa para ontem. Eu estou com um problema de reforma na minha casa, eu preciso de uns 15 dias. Eu falei, não é Aí possível. aquela frase, como é que é? O boi passou, pega pelo chifre, que é a oportunidade. Não, eu falei, não. Aí o diretor do Palmeiras, muito amigo meu que estava, falou, não dá, né? Aí entra o Vanderlei para entrevista. Aí até eu fiz um podcast. O Vanderlei chega cheio de ouro pra caramba. Eita! Cabelo Black Caramba, Power. me lembro do cabelo, como ele era jogador, eu me lembro do Black Power. Camisa de seda, eu falei, nossa senhora, como é que eu vou pôr esse cara na empresa italiana? Muito bom. Aí entrevistei, ele falou, não, isso aqui é a chance da minha vida. Puta, time desse, o Palmeiras, vou ser muito louco de falar que eu quero jogador. Eu acho que precisa mudar o sistema de jogar. Ele veio preparado. Né? Aí contratamos o Vanderlei, foi sucesso todo, né? E aí foi assim a Parmalat, depois começou a ganhar tudo e tal. Teve 2 fases da Parmalat, né? Teve essa fase de 93, 94. Aí o Vanderlei saiu. Aí em 95 nós tivemos uma fase de transição, né? Que a gente vendeu César Sampaio, Zinho, Evair para o Japão, vendeu, acho que o Edmundo para a Fiorentina. A gente acabou fazendo negócio, que acabou sendo grandes negócios. Todos os caras estavam super valorizados, cheios de títulos. Aí eu comprei o Edmundo, por exemplo, por $600 mil, vendi por 5,5 milhões. Bom, fizemos um caixa. Fez um caixa forte. E aí, em 85, no final do ano, a gente resolveu trazer o Vanderlei de volta. E até eu brinquei com o Vanderlei. Vanderlei, vamos preparar o time de 96 em 95? Como? A gente traz uns caras e já começa a treinar, porque eles não podem mais jogar por causa do Campeonato Brasileiro, já acabou a inscrição. Aí eu trouxe o Djalminha, o Luizão, o Miller e o Rivaldo. Só gente que fez a diferença. Nenhum era Pangaré e depois ficou Pangaré, não. Todos brilharam no fundo. E o Rivaldo, só. E o Rivaldo. Espetacular. E aí... Então, aí montamos e quando começou o Campeonato Paulista, nós fizemos 106 gols no Campeonato Paulista. Lindo. Time forte, aí, né? Forte gente demais. com energia. Aí os torcedores de outros times iam ver o Palmeiras jogar, cara. Era um espetáculo, porque nós treinamos muito antes. Isso eu levei do vôlei, esse negócio de treinar antes, de preparar o time, não sei o quê. Porque o vôlei, na época, era um esporte assim, consagrado, né? E com muita gestão, né? O vôlei foi quem introduziu aí área técnica, área de estatística, área de cada um para dar um treino. Tem hoje, às vezes, tem equipes que tem técnico de defesa, técnico de bloqueio, né? Técnico, o técnico entra só no tático, como fosse um head coach, né? Então, o vôlei trouxe isso. E o Brunoro foi o primeiro a levar esse trabalho que gerou medalha olímpica, né? O Brasil foi medalha de prata, né? Em 94, né, Brunoro? 84. 84, E então esse trabalho aí eu acompanhei bastante, porque eu, por ser do vôlei, né, sabia como funcionava o vôlei e vi o Palmeiras sendo construído essa didática, né, de avaliar os adversários, de filmar os jogos dos adversários. O vôlei fazia isso. O vôlei sai daqui para o cara filmar no Japão um amistoso do Japão, às vezes. Mas é porque é um amistoso importante, é um time bacana que está jogando contra. Então, esse trabalho, o Brunoro aqui teve a chance de introduzir o que já era vencedor no vôlei, né? E foi legal, porque, por exemplo, no vôlei, quando a gente fala assim, a medalha de prata, ela foi programada, porque o que o Bebeto, eu, o Jorjão fizemos? Vocês terem uma ideia, na época, os times europeus treinavam de 4 a 6 horas por dia. Nós treinamos 6 horas por semana. Aí, com a Atlântica Boa Vista e com a Pirelli, nós fizemos um acordo com essas empresas e todos passaram a se dedicar só para vôlei. Isso foi muito. Foi um profissionalismo. Profissionalismo. Aí, a seleção era praticamente a seleção permanente, porque quando não estava treinando na seleção, estava treinando com o Bebeto e comigo. Então, treinavam 4, 5 horas por dia. E aí o que aconteceu? O primeiro campeonato internacional que a gente foi de peso, isso a gente começou em março de 81. A gente foi para a Copa do Mundo do Japão, 6 meses depois já fomos pódio já. Legal. 3º lugar.
Você vê, então eu sempre falo o seguinte, o atleta brasileiro precisa dar condições para ele treinar. Se der, ele vai longe. Foi o que aconteceu com o vôlei. Só que nós fechamos a seleção em 2 equipes, para poder ter esse trabalho durante 4 anos. Depois, então, a gente abriria, né? E deu certo. E no Palmeiras, quando eu fiz isso com esses jogadores, a minha vantagem de dirigente é que eu fui jogador, fui técnico e sou dirigente. Passei em todas as coisas. E eu sempre levo a minha vida assim. Quando eu fui preparador físico, eu quis ser o preparador físico, eu não tive como jogador. Quando eu fui técnico, eu quis ser o técnico. O que me faltou de um técnico? Quando eu fui dirigente, eu falei, o que me faltou como jogador, como técnico, de um dirigente? Eu sempre fiz essa análise. Legal. Sempre fiz isso para mim. E quando a gente perde um jogo, seja do Zinza, seja de quem for, à noite, você sabe, eu sento com meu amigo que tem gelo dentro. Ele diz assim para mim, Renato, vou tomar um uísque à noite. Aí ele manda a foto do uísque, é de copo de Sunday. Aí, então, se perde, toma o uísque para confortar. Se ganha, toma o uísque também. Aí eu brinco com a minha mulher, Cláudia, olha, tem foto do Brunoro aqui, mas é tomando uísque. Mas o uísque é aquele negócio de restaurante, quando tem aquela dosagem, você bota-se uma. Olha, pelo copo que ele me mostra, tem umas 10 ali. Mas muito bom. Mas pegando um gancho aqui também... Só complementando, então, quando eu termino o jogo, eu faço assim, o primeiro culpado da derrota tem que ser eu. Sim. Tem que ser eu, porque eu comando. Isso. Então, esse uísque me ajuda a refletir o que eu fiz para não dar certo. Eu levo isso sempre para a minha vida, Renato. Sempre, sempre, sempre. Se eu ocupo uma posição de liderança, eu falei em alguma coisa. Lógico. Se debaixo deu errado, quem deu errado foi você. Então, aí depois eu vou no dia seguinte, converso com todo mundo. Tal. Por isso, pegando o gancho que você está falando aí, a liderança ela tem que ser impactada como uma formadora de time, né? E você, quando forma um time, que é o que os grandes livros dizem, né? Que eu coloco aqui os que eu gosto muito, Netflix, Sonho Grande, o livro do Walmart, eles dizem que você tem que formar um time melhor que você. Né? Então, essa formação de time é uma coisa muito importante. E outro gancho que o Brunoro falou, o esporte, como é nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, quem incentiva o esporte? As universidades e depois a empresa privada. Então, o que acontece? Nós precisamos aqui de incentivo no esporte de uma forma geral, porque muitas vezes a gente quer até que o esporte cresça, mas se não houver um investimento dos empresários, e o que eu sonharia aqui, mas que não tem, são as faculdades, porque nos Estados Unidos, quando acaba a carreira do jogador, o estudo do jogador, aí que ele vai para o profissional. Então, quando acaba a carreira dele de profissional, ele não está largado no mundo. Ele tem um diploma, ele tem uma profissão. Então, isso é muito legal. Até um trabalho no vôlei nosso aqui também, né? A CBV, ela também tenta dar estudo, parceria e tal, mas sempre com um dinheiro limitante, né? Então, se a gente tiver nos empresários, se a gente tiver na possibilidade também de universidades apoiar o esporte, isso aí eu acho que é o caminho do desenvolvimento. Eu acho também, acho assim, por exemplo, tem algumas modalidades, por exemplo, talvez o vôlei, o basquete, talvez pode continuar com o sistema de clube, mas as outras modalidades no Brasil precisava ser o sistema americano, porque não tem muito recurso financeiro, pelo menos você faz uma faculdade, depois vai para uma liga profissional. Se não for, você vai para o mercado. Isso aí. Vai para o mercado, entendeu? Então você ajuda a formar um monte de gente. Eu vejo isso até, meu filho faz faculdade lá nos Estados Unidos, por uma bolsa, né? Mas a estrutura é espetacular, eu fico trocando ideia com ele, é um negócio diferente demais, demais, demais. Né? Mas é isso, então a gente foi no futebol levando essa história, aí quando chegou em 92, 97, eu resolvi sair da Parmalat, né? Porque o que aconteceu? Eu, na Parmalat, a filosofia da Parmalat era onde ela comprava uma empresa, patrocinar um time. Legal. Ela sempre fazia isso. E o patrocínio da Parmalat
ela sempre quis saber o que é feito com o dinheiro dela. Por isso que era cogestão, o dinheiro que a Parmalat injetava no Palmeiras, ela queria saber como era usado. Por isso que ela contratava um executivo. Porque você não era do Palmeiras, Não, você era da Parmalat, dentro do Palmeiras, dentro fazendo do Palmeiras. a gestão. Então ela queria saber como é que era usar o dinheiro dela. E você cuidava do dinheiro da Parmalat. Da Parmalat, entendeu? Então eu tinha um orçamento anual, que você vai ter isso para gastar, se precisar um pouco mais, a gente discutia, né? Então a gente fazia esse trabalho. Aí como foi um sucesso esse projeto no Brasil, ela resolveu fazer isso na América do Sul, né? Resolveu fazer isso na América do Sul. No Brasil a gente tinha o Palmeiras e o Juventude Caxias, que também saiu da Série B, foi para a Série A, e no segundo ano já foi vice-campeão gaúcho, tirando aquele esquema de Grêmio e Inter-Grêmio, a gente foi vice-campeão gaúcho. Que legal. E o Juventude foi o time que me deu mais prejuízo, porque eu era solteiro, bom vivant, e conheci uma gaúcha. E acabei casando. Eu brinco com ele, que ele disse assim, não, Renato, eu casei tarde e tal. Também é outra resenha que ele vai contar, mas ele morou em Mônaco 5 anos. Aí eu falo para ele, cara, deixa eu explicar, você não achou ou tu não procurou? Porque em Mônaco só mulher bonita, né? Eu acho que ele ficou ali um tempo meio sabático, sem pensar em casamento. E aí uma hora ele pensou em casamento. Por que ele não pensou em casamento quando estava em Mônaco? É isso que eu não entendo. E aí eu conheci a Cris em Caxias, né? E aí, quando a Parmalat comprou uma empresa na Argentina, ela resolveu patrocinar o Boca. Porque a Parmalat também queria... time de ponta. Time né? de ponta. Aí lá vou eu para a Argentina, organizei toda essa parte do Boca. Só que lá não era cogestão pura, a gente fazia patrocínio e ajudava o time, às vezes, com 1 ou 2 reforços. Porque a Parmalat sempre pensou que a melhor propaganda para ela no futebol não era só estar na camisa, era também ter um time competitivo. Isso. Tá? Estar na camisa, por exemplo, do Palmeiras, chegou um momento que não dava nem para medir mais o retorno. O negócio foi tão violento. Toda hora, grandes jogos passados na TV. Foi uma loucura, Vila, uma loucura. A gente parou de medir. A gente superou o Leitinho em marca conhecida. Olha só. O negócio foi assim, demais. E aí a gente patrocinou o Boca. Quando a gente comprou uma empresa no Uruguai, a gente patrocinou o Peñarol. Quando comprou no Chile, a Universidade Católica do Chile. E quem tomava conta de tudo isso? Eu. Quantos times você tomou conta? Então, eu fiquei Palmeiras, Juventude, Peñarol, Boca e Universidade Católica do Chile. Aí a Parmalat resolveu patrocinar o Benfica. E aí eles pediram para mim negociar com o Benfica. Eu falei, mas tem italiano aí do lado, né? Não, vai você, que você está acostumado e tal. E também incorporei o Benfica. Então eu ficava, uma loucura. Aí chegou um momento que eu falei, acho que está na hora. Eu não sei, porque aí eu passei a ser diretor estatutário da empresa, né? Eu respondia como dono, o board e tal. E aí eu falei, na Parmalat acho que eu já fiz tudo, né? Eu só vou poder daqui ser presidente, que eu nunca seria, porque teria que ser um italiano, né? E nem teria, talvez, competência para isso. E aí eu resolvi sair e montar a minha própria empresa, né? E é só que nesse interim apareceu a Fórmula 1. O que aconteceu? O Abílio Diniz, ele fez um projeto bacana para o filho dele, um negócio bem legal, assim. O filho dele queria correr de Fórmula 1. Estava correndo na Fórmula 2 uma equipe chamada Forte Corse. E aí o que aconteceu? Essa equipe, um cara lá falou, dá para pôr essa equipe na Fórmula 1, mas vai precisar de investimento. A Fórmula 1 não é nada barato, né, cara? E haja investimento. Haja investimento. Aí o que o Abílio fez? Ele pegou grandes empresas, pegou Parmalat, pegou Bombril, pegou Arisco, Johnson, e se comprometeu a vender um volume X de produto dessas empresas na rede e uma parte ia para a Fórmula 1. Ninguém perdeu dinheiro. Olha a cabeça. É a parceria no esporte, né? As pessoas às vezes acham que a Zenzani, por às vezes estar presente em tantos lugares, a Zenzani gasta... Não, a Zenzani é um marketing de oportunidade. Muitas vezes a gente entra numa coisa que é
o que a gente pode pagar e a outra pessoa está precisando, o outro lado está precisando e topa fazer. Porque, agora, uma coisa, né? Já trabalhando aí junto com o Bruno há um tempo, nós não fazemos sonho para coisa pequena. Se a gente sonha e, na verdade, a gente não consegue esse sonho, nós não vamos fazer qualquer sonho para gastar dinheiro. Não. Então, a gente sonha em focos grandes, né? Da área esportiva, onde a gente já fizemos um evento na XP Arena, né, em São Paulo, um evento de beach tênis, muito legal. Já fizemos vários eventos na praia, né? O Brunoro trouxe também uma expertise, colocou a gente na TV, nos eventos da TV. Então, quer dizer, fizemos muita coisa, com bastante relevância, mas com um custo muito baixo, porque a gente traz patrocínios para que a gente possa sonhar em fazer as coisas. Não é a Zinzane que faz, é uma parceria que a Zinzane consegue no mercado, por ser uma marca vendedora, por ser uma marca hoje que já tem um conhecimento, e a gente dá a oportunidade de outros estarem patrocinando os nossos projetos. Então, para que as pessoas pensem aí, poxa, mas tudo é muito caro, a Zinzane está em todos os lugares. Não, a Zinzane está onde a oportunidade aparece. E muitas vezes a gente consegue algumas oportunidades nem pagando, só oferecendo algumas coisas que a gente também tem. Mas e a Zinzane hoje é uma marca. Então, até no esporte. Então, muita gente fala, pô, eu preciso estar com esse pessoal perto. Isso. Com esse pessoal perto. Isso que o Brunoro está falando é um gancho aqui. Por que do Brunoro? Justamente para a gente vender as oportunidades para pessoas, para empresas que querem estar conosco, que a gente tem uma gestão. Né? Nós temos a Zinzane, que é uma marca que hoje já é uma força no esporte, lógico que guardando as proporções, mas a nível nacional com certeza é. E nós temos o Brunoro, nós temos mais gente no esporte que também percorreu um caminho forte aí por onde passou. Né? Também vou trazer aqui uma outra pessoa grande que está conosco aí, que foi CEO de operações da Copa do Mundo, gente legal, que também entende que quer construir. E às vezes nós não temos como dar muitas vezes aquilo que a pessoa merece, mas a gente quer se juntar a pessoas que no resultado elas ganhem bem. Então a gente se junta a pessoas, fazemos os projetos e através dos projetos a gente remunera as pessoas. E a Zinzane também se remunera. Isso é que é importante. Agora, quem não quer estar do lado do Brunoro, hoje no esporte, quem não quer estar do lado da Zinzane, isso não entra vaidade, é só um fato. Lógico, né? Mas é um fato. É um fato. Então a gente começa a agregar a marca, agregar pessoas legais que estão conosco e que querem permanecer conosco, que sonham grande, sonham em fazer o desenvolvimento de um projeto. Então, é isso aí que é importante para nós. Você quer a Zinzane? Olha, você tem o Brunoro, vai fazer a gestão do teu projeto. A Zinzane vai ser parceira de você em alguma coisa que a gente vai criar. Esse é o movimento da companhia, onde a gente agrega valor aos profissionais que estão conosco, ganhando, mas também sendo, vamos dizer assim, instrumentos de alavancar o nosso negócio, trazendo parceiros. E aí, negócio da Fórmula 1, o Abílio criou esse projeto. Quer dizer, então, ele não pôs dinheiro, as empresas venderam mais produtos dentro da rede. Legal. Sensacional, né? Aí o Gianni me chamou e falou, Bruno, agora você vai tomar conta da Fórmula 1. Eu falei, não dá. Sinceramente, não dá. Eu vou morar dentro de um avião? Não dá, né? Porque tinha que correr todos esses times, mais a Fórmula 1. Não, eu falei, não vou. Desculpa, Gianni, mas eu não vou. Não dá para mim fazer a coisa direito também. Né? Porque você tem que... lógico, assumir responsabilidade e tem que entregar, né? Aí ele falou, tá bom. Aí passou uns 2 meses, o Gianni falou assim, o Abílio quer te conhecer. Eu falei, bacana, vou conhecer o Abílio Diniz. Eu falei, legal. Vou lá, mas falei, tem bode nessa sala, né, cara? Muito legal. Aí eu fui lá com ele e falou, Brunoro, puxa, que prazer, você é um cara bacana, tá sempre na mídia falando coisas legais, não sei o quê. Então, eu estava falando com o Gianni aqui, a equipe lá está com um problema. Estou achando que a equipe era o último lugar na coisa. Estou achando que tem alguma coisa errada, estava falando com o Gianni de você ir para lá olhar o que está acontecendo. Isso na Fórmula 1. Eu falei, puta, como é que eu vou fazer? E aí eu recebi um dos maiores elogios da minha vida, né? Feito por um cara que... Aí eu falei assim, mas Abílio, deixa eu falar uma coisa para você, cara. Eu não entendo nada de Fórmula 1. Eu saí do vôlei, tinha uma bola.
Futebol tinha uma bola. Tinha uma bola, muito bom. Fórmula 1. Pneu não é comigo. Não é comigo, não. Aí ele falou, mas você entende administração, esporte. É o que eu preciso. Foi um puto elogio, né, do Abílio Diniz, né, pô. Aí, eu saí da reunião, o Gianni falou assim, ô, Brunoro, jeito italiano de falar, mas você tá louco? Você sabe quanto homem vende para nós todo ano? Tem isso. Né? Como é que você não vai? É isso aí. Entre ficar com você ou ficar com a prateleira cheia de leite Parmalat, ele escolheu ficar cheio da prateleira, né? Liberou você pro Abílio Diniz. Né? Para ficar lá, ele falou, bom, daí eu continuei na Parmalat, ele falou, você vai lá 2 grandes prêmios para ver como é que está funcionando a equipe. Mas continuava com futebol, todas essas coisas. Aí eu fui 2 grandes prêmios e eu vi que a equipe era uma bagunça, cara, não precisa ser muito gênio para saber que a coisa não estava legal. A equipe era o último colocado, o Pedro meio dono também assim, fazia reuniões às vezes quando ele queria. Estava meio assim, era a alegria dos repórteres, lá tinha almoço, janta para os repórteres o tempo todo. E eu fiz um relatório, né? Andei o tempo todo nas outras equipes ali para ver como funcionava tal, né? E aí, fazendo o estudo também, eu vi que, na época, você comprava assim, entre aspas, uma vaga de segundo piloto. Por exemplo, numa Ligier, numa Arrows, em equipes tradicionais, que andariam muito melhor do que a Forte Corse. Certo. Aí eu falei, pô, fiz um relatório, falei do comportamento do Pedro, falei que essa análise de segundo piloto, fiz um relatório para o Abílio. E entreguei, falei, agora vou continuar com o meu futebolzinho aqui. Tá tudo bem. Passou uma semana, o Gianni, vamos lá falar com o Abílio. Eu falei, ô Gianni, pô, de novo, né? Ele já me conheceu, já me elogiou, tô grande pra caramba. Legal. Vamos lá. Ele falou, Brunoro, adorei seu relatório, principalmente o que você falou do meu filho. Ninguém fala essas coisas do meu filho. Que ele tá meio dono da equipe, não sei o quê. Então, eu queria ver se você achava uma nova equipe pro Pedro. Eu olhei pro Gianni assim, vou achar uma... Isso aqui não é futebol, né, cara? Lógico. Porra. Você liga pro Corinthians e faz negócio, é outra coisa. Cara, meu, não dá, né? Olha só a surpresa. Aí o Gianni falou assim, ó, semana que vem você tem uma reunião com o Bernie Ecclestone na Inglaterra. Uau! Falei, cacete, meu. Vocês sabem, né? Bernie Ecclestone é o dono da Fórmula 1. Falei, como, Gianni? Não, você e o Pedro vão lá conversar com ele. Falei, pô, o Zé Palmeirense lá da Vila Basta. Com o Bernie Ecclestone. Com o Bernie Ecclestone, cara. Legal. Porque o que aconteceu? Se vocês lembram, quando o Nelson Piquet foi campeão do mundo, ele, Niki Lauda e tal, o carro era Brabham Parmalat, só tinha Parmalat do lado em azul. Eu lembro. Tá aí. Em azul, assim. Eu lembro. A equipe do Bernie Ecclestone era a Parmalat. Depois ele largou a equipe e fundou a Fórmula 1. Então ele conhecia o Gianni também. Ele tinha uma gratidão pela Parmalat. Olha só, que legal. Entendeu? E aí ele nos atendeu na Inglaterra. Lá vou eu falar com o Bernie Ecclestone. Olha a minha vida, cara. É isso aí. Né? É muito louco, né, cara? Muito louco. Aí fui com o Pedro lá, ele sentou na frente e falou assim, olha, Pedro, deixa eu falar uma coisa com você. A tua equipe não corre mais na Fórmula 1, não. Isso aqui ela está denigrindo a imagem da Fórmula 1. Ixi. Pode voltar para a Fórmula 2. Já falei com o seu Corsi, que era o dono da equipe. Na Fórmula 1, não mais. Então, você e o Brunor já tem reunião marcada na Arrows, na Ligier e na Tyrrell, para ver se acerta um lugar para você. Porque eu gosto muito de você como piloto também. Gosto do teu perfil bacana, bonitão, não sei o quê. Ainda falou assim. Ajuda a marra. Ajuda, lógico, pô, ele tudo tratava valor, tudo. O cara não está onde está, né? É lógico, isso é valor. O cara não está onde está, porque o cara ele tem que aproveitar muito todas as oportunidades. Né? Quando o cara dirige um negócio assim grande, Fórmula 1, não dá para ser o cara que, mais ou menos, tem que ser um fora da curva. Aí lá vou eu visitar Tyrrell, Ligier e Arrows. Que legal. Pô, estou de frente para o seu Tyrrell, né? O cara que fez um carro de 6 rodas, não sei se você lembra disso. Pô. Só cara fera, né? E aí eu falei, bom,
A Ligier foi a única que pediu um teste. Porque era motor Honda, era uma equipe já de um certo degrau. O Pedro vai ter que testar, não é só pelo dinheiro. Vai ter que testar. E a gente gastaria 1/3 do que a gente gastaria com a Forte Corse. Diminuiria muito o dinheiro. Porque ali era dono da equipe, né? Era ali era o piloto, com piloto, você o e aí, líder. Aí o Pedro falou assim, bom, Bruno, quando saímos, vamos ver então entre a Erros e a Tio, qual que a gente escolhe? Eu falei, não, você vai fazer o teste na Ligier. Como você deu o teste? Pô, motor Honda, eu não estou acostumado, vai ser foda, tal. Eu falei, não, cara, se você ficar na Ligier, você conquistou esse lugar, não foi a grana. Sim. A grana vai ajudar, mas você pelo menos fez um teste, cara. Senão a gente vai para outra, a gente põe dinheiro e vai para outra. Pô, não sei o quê, ficou meio assim, né? Porque também, já desde berço tinha dinheiro pra caramba, né? Então você tinha que estar... Uma hora o cara que tem dinheiro aberto vai ser testado, né? Aquela coisa, o cara tipo, né? Aí eu fui falar pro Abílio que eu ia fazer isso com o Pedro. Adorei a ideia. Boa. Só que o teste é assim, você tem que pagar o teste. Eles levam toda a estrutura para um autódromo e fica 3 dias testando. Uau. E aí foi em Estoril, em Portugal, né? E vamos nós lá para Estoril. E eu com o Pedro, né? E eu com a cabeça a mil, que tinha time jogando, tinha não sei o quê. Cara, vamos lá. A gente sentou no carro, 3 voltas, dá uma panca no muro, cara. Bateu. Pá! Uau, que isso. Foi o Saiu. dinheiro, o teste, tudo, pô. Aí, cara, o Pedro, falei, pô, saiu sem moral nenhuma, né? Aí o dono, o engenheiro, então acabou o teste. Falei, não acabou não, eu paguei 3 dias. Paguei 3 dias. Eu boto fé que ele vai fazer um teste legal. Ah, mas vai custar o conserto do carro? Não falei, não estou preocupado com isso. Vocês arrumam o carro que amanhã ele está correndo de novo. Legal. Aí peguei o Pedro de noite. Aí voltei às origens como treinador. Né? Isso aí. Pá. Aí, cara, eu falei, Pedro, não dá pau no carro. Não entendo muito, mas não dá pau. Vai pegando o jeito, câmbio na mão. Tinha uma série de coisas que ele não estava acostumado. Que era novidade na época. Né? Você não está acostumado, motor forte pra caramba, motor Honda, cara. Tanto é que essa equipe ganhou o Mônaco, né, pô? Entendeu? Então, aí começou os testes, ele começou a fazer o tempo da pista. Olha. Porque o que eles fazem? Eles fazem uma análise de quanto é o tempo em corrida, para ver se o cara faz o tempo no teste. Certo. Né? E aí começou a dar pau. Eu comecei já a ver sorriso nos olhos dos caras, vai entrar uma grana do piloto. Acredita no piloto que está entrando uma grana. Cara, 2 dias, aprovou na Ligier. Que legal. Aí o Abílio ficou louco, né? Não, você tem que acompanhar ele. Eu falei, Abílio, não dá, cara, eu tenho 5 times, cara. Não, você vai uma vez cada mês, não sei o quê, papapá. E eu comecei a acompanhar o começo do Pedro, assim, desse jeito, mas eu não tinha vida, né, cara? Pra lá e pra cá. É lógico que era uma vida glamourosa pra caramba. Mônaco, né? Bons restaurantes, né? Bons restaurantes aí. Nada de mal, né? Vai no Penharol, os caras dono do Penharol, o melhor jantar, né? Que é o dono do patrocínio. Vai no Boca, a mesma coisa. Pô, Não, era só glamour, né, cara? Lógico que trabalho pra cacete. Lógico, né? lógico. Aí, cara, daí eu resolvi, falei, pô, eu vou sair da Parmalat, vou montar a minha empresa, né? Aí foi um trauma, porque o Gianni ficou puto comigo, o Abílio me chamando, você não pode sair da Parmalat, não sei o quê. Blá, blá, blá. Foi uma decisão muito difícil, né? Porque a gente construiu um negócio bacana, né? Lógico. Muito difícil. Mas a vida também não estava fácil, né, cara? Então, resolvi empreender. E aí, quando eu resolvi mesmo sair, o Abílio me chamou e falou assim, você vai sair mesmo? Tal. Então, você ser o primeiro cliente. Olha, que honra. Eu falei, pô, ter o primeiro cliente assim. Bacana, pô. Você ser o primeiro. Pelo menos você ter o primeiro cliente que ia comprar e ia pagar. Isso era a garantia, né? Você ser o primeiro cliente. E outra coisa, você já abriu a empresa? Eu falei, não, vamos abrir.
Então deixa que o meu pessoal abre para você, papapá, botou todo o esquema para fazer para mim. Bacana. Eu falei, só que tem uma coisa, eu não vou ficar o tempo todo com o Pedro lá. Eu vou voltar porque eu quero começar a implantar a minha empresa aqui, né? Não, tá bom, mas você faz do jeito que você quer, papapá. Aí começou a minha vida na Fórmula 1 assim, cara. Sendo o primeiro cliente do Abílio, acompanhando o Pedro. E eu pensei assim, Vila, eu pensei assim, pô, eu vou passar um ano na Fórmula 1 que eu vou aprender pra caramba, né? Ah, pô, olha essa experiência. Fora o expertise de uma formação, de uma carreira, de um currículo maravilhoso. Pô, você imagina, saio do vôlei e vou pro futebol. Saio do futebol, vou pra Fórmula 1. Quem que teria essa experiência no Brasil, né? É, mas eu sei também de uma outra experiência que você teve em outro esporte. Conta pra gente, no basquete. O basquete foi depois, né, que eu saí da Fórmula 1, quando acabou a Fórmula 1, que teve uma passagem na Fórmula 1 que o Pedro quis comprar a Prost. Ah, essa história você resenha. Essa eu sei, hein? Essa história eu sei. Mas depois a gente fala outra vez. Mas é uma história linda. Bom, mas vale um pedacinho só, sem ser muito quando longo. o Pedro parou de correr, ele quis comprar a Prost, né? E aí eu falei para o Abílio, ó, tô fora, já vai comprar a Prost? Fica, não, você vai acompanhar o Pedro, eu vou deixar o Pedro sozinho aí, né? E fiquei lá 6 meses em Paris, frequentando a Prost para comprar a Prost. E solteiro, né? De solteiro, não, né? Aí Lembrando. Já estava casado. Aí tudo bem. Aí já a estava Cris, aí casado. então. Aí você está absolvido, então. Estava casado, quietinho. Quietinho já. A Cris ia lá uma vez por mês, ela ia para Paris. Estava com a vida boa também. Nada mal, nada mal, né? Passava 10 dias lá. Tal, né? Legal. E aí o que aconteceu? O Prost começou a botar um monte de coisa para vender. Sempre... Eu sei por que o Ayrton não gostava do Pedro, do Prost. Cara muito entojado, muito difícil de lidar. E você conviveu, então sabe, né? Então, por exemplo, tinha reunião, que todas as reuniões eu entrava junto com o Pedro. Tinha reunião que, não, só o Pedro tá bom, não sei o quê, não precisa entrar você. Ele ficava meio achando que eu mudava a cabeça do Pedro, né? Bom, de qualquer forma, quando estava tudo certo para comprar, um príncipe árabe começou a andar com ele nos autódromos. Aí ele começou a ficar grandão, que o príncipe ia pagar mais, não sei o quê. Aí veio 11 de setembro, um avião entrou lá nos prédios. Essa história o príncipe ali sumiu. Você me contou essa. Aí o Abílio já estava puto, falou, esse negócio quem vai resolver sou eu. Pegou um avião, foi para Paris, pegou o avião dele, né? Foi para Paris. O próximo negócio é o seguinte, eu dou $1 pela tua equipe, pago as dívidas e você sai do negócio. Se quiser, quer, se não quiser, acabou esse negócio. Ixi, E não rolou, né? Olha só. Bom, aí eu voltei para o Brasil, o Abílio até falava assim para mim sempre, quando acabar essa história com o Pedro, um dia você vai fazer um projeto de futebol para mim. Ele falava para mim, né? Mas aí, o que aconteceu? Veio a Confederação de Basquete, quando eu voltei e tal, eu ajudei na campanha, criei uma estratégia de campanha, porque era o Grego que estava há muitos anos. Eu ajudei a montar uma estratégia de campanha. E aí, quando ganhou, eu ia fazer um pouco a parte de marketing. E o Carlinhos falou, toma um pouco conta da parte técnica também e tal, né? Porque você tem experiência e tal. Aí eu comecei a acompanhar os treinamentos, comecei a ver do basquete feminino. Eu trouxe a Hortência para trabalhar comigo no feminino. E aí no masculino eu comecei também a ver treinos e tal. Eu falei, falta alguma coisa, né, cara? Alguma coisa não está legal. Porque assim, o ritmo de treino no vôlei é alucinante. E eu não via muito isso. Certo. Até o presidente da confederação falou assim, eu falei, o Carlinhos, talvez seja interessante trazer um outro treinador, cara. Talvez de fora, para dar uma chacoalhada. Que a gente não ia à Olimpíada, acho que há 3 Olimpíadas ou 2, não lembro. Boa ideia. Aí ele falou, tem um técnico que foi campeão olímpico pela Argentina. Está lá na Argentina, ele está para assinar. Me lembro bem disso. Lá vou eu, pego o avião, vou para a Argentina falar com o Rubem Maiano. Aí contei uma história que a gente estava remodelando o basquete, não sei o quê. Vamos lá, eu vou fazer 1 ano isso que você está me falando.
depois, se eu não gostar, também eu volto. E a Argentina aqui do lado, estou perto da família e tal. E ele veio. Veio e mudou todo o sistema de treinamento. E aí também nós tínhamos um problema sério. Eram os jogadores da NBA, que jogavam na NBA. Jogadores craques, Varejão, Leandrinho. E o pessoal falava que eles não vinham jogar para a seleção, que a seleção não pagava legal. Eu falei, não é possível, esse cara ganha uma fortuna na NBA, o que a gente nunca vai poder pagar. Tem que ter um pouquinho peanuts, de amor pelo país, alguma coisa peanuts, assim. Né? Aí eu falei, Rubem, você não quer ir lá para os Estados Unidos, conversar com todos que você tem interesse, e a gente vai ver o que precisa para trazer esses caras. De dinheiro não vai dar. Aí que eu soube que você tinha que pagar um baita seguro, que a NBA não soltava jogadores, assim, você tem uma garantia. Tinha que viajar de classe executiva. Tinha que treinar em piso tal. É cheio de exigência. Eu falei, vamos cumprir essas exigências. Porque conversando com os jogadores, eles falaram, Nora, não é a grana é a confederação. Não vai resolver. O que a gente quer jogar, só que precisa dar as condições. É necessário mesmo. E também porque ele estava acostumado em alto nível, né? O cara vem para aqui, o piso não é bom, o ginásio não é bom. Então... era uma preservação, porque você sabe que no esporte americano você faz contrato com as ligas, né? Não é só com o time. Eles preservam os jogadores, né? Perfeito. Então, assim, aí conseguimos cumprir essas exigências. Então, todos vieram. Então, formou um baita time também. Aí um super técnico, eles respeitavam pra caramba, porque o cara tinha sido campeão olímpico. Campeão olímpico. Pô, técnico argentino, cara. Um cara, aquilo que a gente fala, acostumado a andar naquele andar, conquistou aquilo, né? Então, logicamente, se ele vier para um time, para uma oportunidade menor, teoricamente, e na prática a gente vê, tem tudo para levar aquela novo patamar, talvez não a ser campeão olímpico, mas talvez a poder avançar no estágio que era. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A gente classificou para a Olimpíada dentro da Argentina. Olha, caraca. Nossa, mãe. Foi muito legal, muito legal. E a gente foi para a Argentina. Depois eu saí, também tive algumas discussões na confederação, saí, mas o trabalho continuou, bacana, conseguimos ir para a Olimpíada, é mais um orgulho que eu tenho da carreira, assim, ter ajudado, né? E vai indo, cara. Vai andando. Eu conheço um projeto também seu, que eu também admirei muito e serviu também para aquilo que... Porque, às vezes, as pessoas elas podem ter um viés, mas, às vezes, elas estão acostumadas a andar naqueles lugares, mas não construir andares maiores, né? Então, isso é realmente a visão do empreendedor, né? O empreendedor, muitas vezes, ele inicia alguma coisa sonhando em fazer maior, mas é um caminho, é um processo, é uma caminhada. E nessa parte que eu vou perguntar para o Brunoro agora, o Brunoro empreendeu, né? Uma coisa é você ser o homem do Abílio Diniz, outra coisa é você empreender um projeto junto com um mega empresário que foi o Abílio Diniz. Então, me conta um pouco dessa oportunidade que você também teve ao longo da sua carreira de construir um projeto de futebol que o nome foi Audax. O que aconteceu? O Abílio, com aquela história que quando eu estava na Fórmula 1 ele queria fazer um projeto de futebol, eu voltei, comecei a fazer esses outros trabalhos, falei, acho que o Abílio esqueceu isso aí, né? Um dia ele me chama, lembra aquela ideia, Bruno, de fazer isso 1 ano ou 2 depois, fazer um projeto de futebol e tal? Eu falei, lembro, vamos fazer? Falei, é tudo que eu quero, mas eu tenho uma ideia na cabeça, Bia, não sei se você vai gostar. Como? Falei, a gente começar com categorias menores até chegar no profissional. E ter um centro de treinamento. Ele falou assim, centro de treinamento, tem um terreno legal para fazer um centro de treinamento. E gostei da ideia, vamos começar devagar, a gente vai crescendo, tal. Então, em São Paulo tem 4 divisões. Eu falei, olha, o profissional vai ter que jogar a 4ª divisão, né? E eu gostei de começar com sub-15 e sub-17, mas não vamos fazer profissional ainda. Depois sub-20, aí a gente faz o profissional. Vamos começar lá embaixo e tal. Ele falou, gostei. Enquanto isso, a gente vai fazendo o CT. Aí ele falou, eu queria que você fosse olhar o terreno do CT.
pô, ele falou, no Morumbi. Eu falei, deve ser lá no Morumbi, depois do estádio e tal. Aí eu pego o endereço e vou, mas esse lugar aqui, será que é aqui, né? Tem a Ponte Estaiada lá de São Paulo, o terreno dá no fim da Ponte Estaiada, assim, um baita de um lugar. Olha aí. Que isso, acho que ele errou, né, cara? Não é possível. Aqui Dá para fazer um supermercado, ele quis fazer um CT de treinamento. Aí do lado tinha um supermercado Pão de Açúcar, né? E um baita... bom, é porque então já tinha supermercado. Aí ele... E aqui um terreno de 56 mil metros. 56 mil metros. Aí eu olhei e tal, puta, voltei lá, Abílio, você gostou do terreno? Eu falei, Abílio, pelo amor de Deus, você não vai fazer um CT ali, né, pô? Mas por quê? Você não gostou? Não dá para fazer CT ali? Eu falei, dá e sobra. Porra. Aí você entra também em umas coisas bacanas, né? Que é o propósito, né? Que muitas vezes as pessoas trabalham por dinheiro, mas muitas vezes as pessoas trabalham por propósito e ganham dinheiro, né? Então você imagina, um CT de treinamento ali, num terreno tão valorizado como era, talvez pudesse ser construído num terreno mais barato. Mas não, ele queria entregar o melhor, ele queria talvez que o Brunoro tivesse a chance de estar perto da capital, porque se arrumar um terreno fora de São Paulo é um preço, ali é outro. Mas o cara doou aquilo que tinha em função do propósito de fazer um centro de treinamento, de construir um time como foi construído, né? Ele vai contar, o Brunoro vai contar um pouco mais do Audax, mas eu gosto muito dessas ações de empreendedorismo e de empresário, que eles vão fazer ali, não importa, não, mas pô, vende esse terreno, vai fazer num outro mais barato, mas pô, se aquele é o melhor lugar para fazer, se ali vai trazer a imprensa mais para perto, porque está dentro da capital, por que não fazer, né? Então eu gosto muito desse lado do empreendedorismo e dos empresários que fazem esse tipo de coisa. E aí, cara, eu falei, ele falou, Bruno, é ali, pô. Eu falei, mas ali, caralho. Ainda ele falou assim. Aí pronto, é ali mesmo. Ali mesmo, eu falei, bom, eu não vou mexer nessa cumbuca aqui. É. Aí, pô, a Bíblia tinha muitas essas coisas, né? Aí, eu falei assim, mas eu tenho uma ideia, a gente vai ter que fazer uma escolha de jogadores agora, hein? A gente vai montei o projeto CT para ele, como é que teria que ser, tal. Esse CT, inclusive, foi modelo para muitas pessoas, outros clubes, que iam visitar lá como é que funcionava. Porque eu sempre, assim, gostei de coisa mais simples e funcional. Isso aí. Funcional, né? Então, o meu CT tinha uma área, tudo era pertinho uma coisa da outra, assim, né? Porque eu já tinha visto coisas fora e tal, né? E aí, enquanto construí o CT, eu falei, vamos fazer uma peneira, até quem me ajudou nisso, de bolar isso, foi o Zé Coco, um publicitário muito legal. A gente criou uma Copa Compre Bem, que era uma Copa do supermercado do grupo, Compre Bem, que era um supermercado de periferia. Então, ali estariam os melhores jogadores, né? Olha só. Só visão, que eu... Né? Visão. Eu sempre nunca gostei da peneira de 11 contra 11, porque eu acho que o garoto pega na bola muito pouco. Aí já entra o meu lado de técnico. Lógico, mas é verdade. É verdade. Aí eu falei, vamos fazer uma peneira por posição, vamos dividir o campo em 4. E joga aqui laterais, aqui zagueiros, aqui meia e aqui atacante. O goleiro faz atrás. E a gente inscreve por posição os garotos. E joga 6 contra 6, que o cara pega na bola pra caramba, a gente vai ver a habilidade do cara. Né? Aí ele falou, gostei da ideia, tal. A gente faz a inscrição na Copa, na rede Compre Bem, e era São Paulo e Baixada Santista. Grande ABC e Baixada Santista. Eu falei assim, olha, acho que vai ter muita gente, vamos limitar a inscrição em 20 mil garotos. E a gente fazia buscar inscrição no Compre Bem, porque aí dava movimento também. Para o mercado. Para o mercado, tal. E chamei o Cafu para ser o padrinho. Porque o Cafu foi reprovado em 8 peneiras. Olha, coisa linda, né? Quer dizer, não a linda dele ter sido reprovado, é da resiliência, né, que o esporte traz, do cara que não desiste, do cara que sabe o que quer, isso é muito legal. E aí, como ia ter 20 mil garotos e a gente ia ficar com 72 garotos para o início do trabalho, o Cafu fazia uma carta assinada de próprio punho e tal, para o garoto não desistir, parará, que nem ele. Então a gente fez uma carta. A gente fez um projeto bonito, cara. Aí eu contratei, chamei o Dudu, um ex-volante do Palmeiras,
que ele cuidava muito de jogadores que precisavam trabalhar, ex-jogadores. Então, esses ex-jogadores seriam os meus olheiros. Em cada campo desse, a gente alugou campos e tal. Legal. E desses 20 mil, a gente separaria os melhores de cada um, e aí sim a gente formaria o campeonato de 11 contra 11. Primeiro a gente selecionava por posição, então a gente ia separar 6 laterais, 6 zagueiros, para formar os times para o 11 contra 11. Então a gente separou 2 mil garotos, que formamos os times de 11, e ainda para ir afunilando, eu bolei o seguinte: os times, os que chegavam em primeiro lugar da chave, classificavam direto. E o segundo lugar era a seleção dos melhores desclassificados. Repescagem. Repescagem de jogadores. De jogadores, legal. Entendeu? Assim eu não perdia o talento. Show de bola, retendo os talentos. Aí ficou legal pra caramba, entendeu? E a final foi no Pacaembu. Então os times que entraram tinham a foto do garoto lá no telão, ficou bacana pra caramba. E esse time chegou, tanto tem em São Paulo e no Rio, né, que ainda tem, o Audax, e chegou a ser vice-campeão paulista, né? Então aí a gente começou o trabalho, sub-15, sub-17, eles foram morar no CT, já os escolhidos e tal, e começou o trabalho. Mas aí aconteceu um negócio, que acho que a gente tentou no Guinness. Quando chegou em 20 mil, estava uma loucura a inscrição. Falei, Abílio, vamos ter que parar. Não, meu. Esse negócio está uma loucura, vamos continuar. Falei, Abílio, eu não tenho estrutura. Você se vira depois. Empreendedor. 30 mil. Cara. Falei, Abílio, para. Não. Segue esse troço. 72 mil, Vila. Aí eu parei. Isso, né, na visão do empresário, muitas vezes, o impacto de 30 mil pessoas já é um impacto. Mas para o cara que sonha grande, o cara sonha em fazer 72, né, e cria vamos dizer assim, um marketing para a marca muito legal, né? 72 mil garotos nós peneiramos, cara. 72 mil. Acho que nunca teve uma peneira desse tamanho. E aí escolhemos tal. E aí, quando ele comprou o Sendas, o Sendas tinha um CTzinho aqui, que era a Flamenlândia, um negocinho que o Flamengo treinava lá. O doutor Arthur falou para o Abílio, por que a gente não faz um projeto desse aqui no Rio? O doutor Arthur Sendas falou para o Abílio, traz o Brunoro aqui, ele vem visitar aqui esse lugar, a gente pode construir um CT aqui também, bababá. E aí eu conheci o doutor Arthur Sendas e resolvemos fazer o CT do Rio. Só que nessa época os times chamavam... Quer dizer, grandes parcerias, né? Pão de Açúcar, na figura do Abílio Diniz, depois o Sendas, que era um supermercado para quem é jovem, que era muito forte aqui no Rio. Então, juntando forças, né? Juntando empresas, juntando pessoas. Muito legal isso. E aí o time chamava em São Paulo Pão de Açúcar e no Rio Sendas. Aí eu falava para a Abílio, a hora que esse time começar a ter projeção, as televisões não vão chamar de Pão de Açúcar, não. Nem de Sendas. Vamos mudar o nome. Não vai chamar o cacete, porque eu gasto não sei quanto de publicidade. Mas tinha que gastar mais ali, né? Então... Aí, quando começou a Copa São Paulo Júnior, que nós classificamos, começou a chamar de time de Embu, porque a gente não tinha estádio e jogava em Embu. Aí o Abílio me chamou, que porra é essa de chamar de Embu? Aí eu falei, eu te falei, Abílio, vai lá na Globo que eu vou tirar a propaganda dela. Você não vai tirar, Abílio, você precisa vender, pô, né? Vai lá conversar e tal. Aí, pô, não deu, não tirava. Aí eu falei, vamos mudar o nome, pô, vamos mudar o nome. Aí ele chamou uma empresa de construção de nome, que era ver as qualidades da empresa e tal, e chegaram em Audaz com Z, que é uma empresa audaciosa, que não sei o quê. Tá legal. Tá. Entendi. Aí eu falei, mas não dá sonoridade, né? Gol do Audaz. Audaz, aí ficava esquisito. Aí, quando eu estava no Chile, tinha um time lá que chamava Audax, com X, italiano, chamava Audax italiano. Eu falei, se botar um X aí vai ficar legal, cara, porque aí dá uma sonoridade. E como já tinha os Sendas, entrava no sotaque carioca, que puxa um pouco, então ficava Audax. Audax. Que é o do carioca, né? É muito bom. E aí, porra, aí as meninas que fizeram estudo da marca ficaram puta comigo, vai botar X aí, não sei o quê. Então o que eu fiz? Eu peguei o maior narrador de São Paulo, que era o Zé Silvério, e o Mauro Betting, que era um... Até hoje Então eu fiz uma transmissão de um jogo
como se fosse o Audax, com X. Então eles pegaram um vídeo do jogo e narraram, para ver como é que ficava a diferença. Aí estourou o Audax. Aí o Mauro fazia o comentário do jogo. Fiz uma transição assim, para mostrar. Um convencimento de que aquele era o caminho. Né? Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse um pouco, né, já está indo para o 4º ano, né, na Zenzani, né, e de como você chegou à Zenzani, né, qual foram a tua ideia, por que você investiu, né, na Zenzani. Você é um cara com tanto nome e também já consagrado, topou desenvolver esse projeto esportivo da Zenzani, né? Como é que isso aconteceu? Bom, vamos lá. A Zenzani tem algumas coisas, né, que eu sempre chamo de um caso à parte. Tem as loucuras do dono, né? Aliás, para quem não sabe, a gente faz alguns planejamentos, aí ele deixa uma verba assim, aí tá loucura do Vila. Algumas coisas que eu fiz assim, vamos botar no Fluminense. Pronto, o Fluminense foi campeão da Libertadores. Quer dizer, coisas que também a gente torce, né, e fica muito feliz com o sucesso, mas também a ligação, sabe, de querer sempre buscar uma oportunidade melhor, tanto para a Zenzani na área de venda, como para a Zenzani na área de compra, como a Zenzani na área de marketing, seja no esporte. Então a gente está sempre muito focado, muito presente e com uma equipe muito forte. Então, quando eu falo de loucuras, eu adoro, né? Novos desafios, tal, que eu chamo das loucuras. Quantas loucuras eu fiz na vida. Pô, né? E para chegar na Zenzani até agora, de uma feira a 85 Bom, cidades. Então, assim, o que aconteceu? O Vila me ligou chaves. um dia para pedir um pouco de orientação, como é que ele fazia com patrocínio de futebol, né? Que você me ligou. O que aconteceu foi o seguinte, a gente, uma resenha rápida aqui, sempre tive vontade, né, de botar a Zenzani sempre em qualquer lugar na área esportiva que tenha um retorno, né? E aí, muita dificuldade, né? Saindo da pandemia, a gente fez uma proposta que a gente mesmo achava que não ia conseguir passar a proposta, e passou. E aí, o que aconteceu? A partir daí eu tomei um susto, porque eu falei, poxa, eu queria entrar aí no patrocínio, né? Vai passar na Rede Globo, muito legal. Trabalhamos dentro das nossas possibilidades, né? Também nos mobilizamos com parceiros para nos ajudar a pagar também, né, o Fluminense. Então, isso é o que? São patrocinadores nossos que trabalham conosco, né, que fazem roupas para nós, de um outro segmento, cada um com o seu segmento, que a gente recolhe uma verba de marketing. E aí que a gente usa a verba de marketing, né, mediante a possibilidade daquilo que a gente arrecada. Aí deu certo. Só que eu fiquei assustado, falei, preciso falar com o Brunoro. Não falava com o Brunoro, tinha 10 anos. Aí liguei para o Brunoro, falei, Brunoro, me meti num negócio aqui, meu irmão, me ajuda aí, o que faz, aonde vai ter marketing e tal. Então, é essa parte que ele está falando aí que ele vai continuar. E aí ele me ligou para falar dessas coisas e tal, e trocamos ideia, né? Já arranquei também um pouquinho de roupa para mim, né? Para minha esposa e tal. Sempre foi bom negociador. Sempre foi bom negociador. Brincadeira. Aí... E o Vila falou uma frase para mim no final dessas primeiras conversas, que ele falou, quando você cansar de futebol, vem para cá. Aí eu estou lá no Curitiba, eu tinha feito algumas consultorias, o primeiro foi o Cruzeiro, né, que eles estavam pensando já em se tornar SAF, passei 3 meses lá no Cruzeiro, e aí veio o convite do Curitiba para mim ser o CEO do Curitiba num processo novo. Eu estava lá e a gente começou a implantar as coisas e tal, já começou aquelas coisas políticas dentro de clube. Quando começa a dar certo em clube, já começa um monte de gente querendo ser dono, né? E eu não tinha mais paciência para isso. Aliás, a minha vida toda eu trabalhei com empresas dentro de clube. E quando eu fui ser o CEO do clube, eu já comecei a sentir a diferença. É diferente, né? Porque você trabalhou na Parmalat, no Pão de Açúcar, na Zenzani. Você toca o esporte, mas com dentro da empresa, não dentro do clube. Né? Aí eu falei para Cristina, Cristina, o negócio é o seguinte, eu já estou cansado, acho que eu vou ouvir o Vila, o que ele tem de ideia, tal. E aí começamos a conversar e eu gostei das ideias da Zenzani, dos propósitos. Primeira coisa que eu olho é o propósito. Eu estou numa fase da minha vida, eu vou fazer 75 anos esse ano. Eu não vou trabalhar por achar que é só legal, tal. A gente tem que ter uma coisa, um objetivo,
um tesão no negócio, né? Porque senão não adianta, pô. Eu, nessa altura do campeonato, eu brinquei com ele. Jogar dominó nem fodendo, essa entendeu? Foi muito boa. Essa aqui é o seguinte. Brunoro, poxa, o teu talento eu já conheço, o que tu fez está escrito. Agora, tu tem 70 anos, eu preciso saber só o seguinte, você está motivado para fazer tudo aquilo? Porque eu tenho 62, estou que nem um menino de 30. Se você estiver motivado para construir mais do que você construiu, em cima dessa plataforma que é a Zenzani, para a gente construir juntos, vai ser legal você estar. Agora, se você vier, pô, com 70 anos, mas tu está cansado, isso. Aí ele me disse uma frase que me motivou mais ainda a estar junto com ele. Ele disse, olha, Renato, dominó você não vai me ver jogando. O que quer dizer isso? Né? O cara, quando fica mais velho, joga dominó. Ele não quer jogar dominó, ele quer produzir, ele quer fazer a mesma coisa. Eu tenho 62 anos, eu não estou afim de jogar dominó. Eu estou afim de ser útil à sociedade, estou afim de produzir, estou afim de fazer o que passa na minha mão crescer, trazer pessoas legais para o lado. Então, isso eu gostei muito no papo que a gente fez, né? Porque, na verdade, não foi nem uma entrevista, né? Porque não era eu entrevistando ele, porque eu precisava saber se ele queria também estar comigo. Então, não era uma entrevista. Eu também estava sendo entrevistado a partir do momento que eu estava conversando com ele, ele com a bagagem que tinha, queria saber aonde ele estaria embarcando. Então, eu abri todos os projetos para ele, falei para ele do nosso sonho, né? Ele já conhecia a história da Zenzani, né? De 23 anos, de onde a gente saiu de uma feira para o universo que hoje a gente está aí, né? Com já o Brasil todo, né? Com um número de lojas significativo. E aí isso foi bem legal, né? Mas foi uma conversa assim, não foi eu contratando ele, foi eu mostrando para ele aquilo que eu tinha para oferecer para ele, que se ele topasse, aí eu acreditava muito que a gente ia construir junto. E já construímos junto muitas coisas. E estamos prontos para construir mais. Aí, conversando com o Vila e tal, eu lembrei a primeira história, por exemplo, do vôlei. Até tinha uma passagem que eu não contei do vôlei, o doutor Cessárigo, que era o diretor da Pirelli na época. Um cara me deu muita força também e tal. E eu tinha minhas ideias do clube, né? De crescer o clube, de fazer ginásio multifuncional, não sei o quê, papapá, papapá. E ele me dava apoio muito nessas coisas. E ele falava assim, não, Bruno, enquanto você tiver motivação para conseguir construir coisas novas e a Pirelli puder te dar condições, a gente vai dar. Então a gente criou um processo na Pirelli. Foi o primeiro ginásio multifuncional, que eu via lá fora, a gente introduziu. Muita gente boa veio fazer estágio lá. Depois, quando eu fui para Paraná, tem aquele papo de Urjane, eu não sei o que eu vou fazer, nem você, vamos em frente. É isso aí. Entendeu? É. Então, são gente... Desbravar, descobrir. Então, eu senti isso... Resiliência, sentir a pressão, viver com ela, conviver, avançar. Então, eu senti isso no Vila. Eu senti isso claramente no Vila, que me motivava de novo a algumas voltas às origens, né? De buscar coisa nova, construir coisa nova. Tanto é que dinheiro quase a gente nem falou, né? Nem falou, foi isso mesmo. A única coisa que eu pedi para ele, eu falei, eu vou precisar fazer uma cirurgia no joelho. Foi isso. Que eu precisava pôr uma prótese que eu não aguentava mais andar. E no final ainda vim trabalhar de muleta, que eu não aguentava mais. O início foi de muleta. É isso entendeu? mesmo. Então a ideia da Zenzani foi essa. E a gente já construiu em 4 anos tanta coisa, fizemos circuito, aí o Fluminense foi campeão, aí fizemos um time de vôlei que chegou na Copa do Brasil. Aí vai. O Zinza foi campeão da Série C, as categorias de base chegando para as finais. E quando a gente for começar a fazer uma história, né? Tem coisa pra caramba, entendeu? Muita coisa já construída e muita coisa vai construir. Então essa motivação é que... Eu queria que agora você fechasse dizendo quais são, né, os nossos horizontes para o que a gente quer o marketing esportivo da Zenzani, levar para onde, né, as coisas que a gente está buscando para poder seguir o caminho aí da construção, tanto da empresa como marca Zenzani & Co., como a parte de marketing, que eu, por exemplo, vejo muito, viu, gente? Eu vejo muito as grandes marcas, se vocês forem ver, por exemplo, Rolex. A Rolex está em todos os grandes slams de tênis, ela patrocina. A Uniqlo, que é uma marca de moda, ela patrocina o Federer, patrocinou o Federer, e o Federer aposentou aos 38 anos e está com ele até 48, por mais 10 anos, para ele ser embaixador da marca. A Lacoste, que não é uma marca esportiva, a Uniqlo é uma marca de moda, a H&M também é uma marca de moda, a Lacoste está com Djokovic, né? Então tem muito, o garoto propaganda da Armani hoje é o Messi. Então, lá fora, a marca
seja do que for, ela que tem expressão, ela está aliada ao esporte. Você vendo o Red Bull, né? O que é o Red Bull? O Red Bull está em todo o universo de performance, Fórmula 1, de saltos de cima de uma pedra, performance, risco, energia, né? Então, a gente tem isso aí também em comum e a gente quer transformar isso aí. Então, me mostra aí. Vamos lá. Primeiro, assim, primeiro a gente tem várias etapas, né? A Zinzane, nesses 4 anos que a gente vai fazer em julho aqui, a gente plantou muita coisa, né? Então está na hora de colher. Eu acho que está na hora de colher. Como é que a gente colhe essas coisas, né? Primeiro, assim, a gente tem que ser uma marca desejada, né? E a gente tem que ser uma marca desejada, e já pode ser desejada, né? Então, hoje, por exemplo, se você falar de vôlei de praia, todo mundo quer ter o patrocínio da Zinzane. É verdade. Todo mundo quer ter o patrocínio. E todo mundo quer o boné. Quer o boné, né, da Zinzane. Eu devia ter trazido o boné aqui da Zinzane, mas acabei não trazendo. Então, por exemplo, a gente agora pegou um garoto novo, que o Vila tem esse viés de vôlei de praia muito melhor que o meu. O meu é de quadra, né? Então ele falou, Bonoro, vai atrás desse garoto. Papai, eu fui lá, a gente contratou. E então, assim, a gente já vê alguns novos talentos que já foi pro pódio. Já foi pro pódio. A Ana Patrícia também foi uma história boa, uma resenha boa. Ana Patrícia, a gente acompanhava a Ana Patrícia, né? E aí eu me lembro que quando a gente botou o boné, a viseira na Ana Patrícia, ela ganhou o primeiro torneio adulto na China, porque ela era campeã na época juvenil. Então, a gente foi também conseguindo pegar as pessoas, isso que ele diz assim, pelo faro, entendimento, vendo a estrada, bota onde, né? Patrocina quem. Então, isso também é muito legal, que é o que ele está falando aí. E aí, então agora, por exemplo, o vôlei de praia, todo mundo quer ter o patrocínio da Zinzane. O Fluminense, não preciso nem dizer que está voando quando começou a ter a marca. Quando entra em campo, gente, o time do Fluminense, a venda no e-commerce sobe absurdamente. Porque também passa na TV. Pô, mais de 40 de audiência. Quantas mulheres estão vendo aquilo? Então, automaticamente, às vezes, elas estão vendo o jogo com o marido e elas entram na internet e fazem compra. Então, é um movimento muito forte, assim, né? O futebol. E aí o que acontece? A gente também começou um projeto que a gente chamou do social ao profissional, que é um projeto de futebol, que a gente está começando meio parecido com o Audax, né? Lá embaixo, fazendo as categorias de base. Mas lembrando, não com o nosso dinheiro, captando dinheiro para esses projetos que ele vai falar agora, para que a gente possa fazer o que a gente sonha. Porque com o nosso dinheiro não dá para fazer sonho grande. Porque nós somos uma empresa hoje já grande, mas não somos como uma Natura, como uma Renner, como um Boticário. Então a gente tem que sonhar e motivar parceiros a apostar conosco nos projetos esportivos. Então esse conjunto de coisas que a gente pode trazer parceiros legais, né, é o que é o próximo passo da Zinzane, né? Então, é o do social profissional, o vôlei de praia, o Fluminense. E agora entra uma questão de aproveitar os seus executivos para dar palestra para o mercado. Isso, nós também está aqui. Não sei nem se eu podia falar. Não, pode falar. Tá aqui. Começar do zero é possível. By Zinstart. Então, o Brunoro aqui já está anunciando, foi criada a Zinstart, que é uma mentoria de cursos, vários tipos de cursos, aproveitando que nós, como Zinzane, temos muitos seguidores e também a área de marketing. Então, a gente está fazendo o quê? Nós estamos fazendo uma mentoria de cursos de vários segmentos, tanto de moda, como para concurso público, como para viés de empreendedorismo, esse sou eu que dou, né? Você como começar do zero, como você isso, a parte toda de planejamento esportivo, o Brunoro vai dar, né? Como você investe uma marca no esporte. Então, eu já estou anunciando aqui a Zinstart, que é um movimento nosso, que isso não gera custo, mas gera receita. Então, na verdade, a gente vai estar vendendo espaços online para que as pessoas queiram ter essa equipe tão forte que nós temos, né, dentro da Zinzane, para dar aula dos segmentos que alguém possa querer copiar aquilo que a Zinzane faz. E aí todo esse movimento a gente quer construir junto até com alguns parceiros que queiram vir, né, participar dessa trajetória que vai ser brilhante. Entendeu? Então, por exemplo, os nossos eventos esportivos, que já foram 8, 9 no ano, vai passar a ser 3.
só que uma grandiosidade maior. Com parceiros mais fortes, porque fortes. a gente, como oferece Isso. a TV, as marcas fortes estão se juntando a nós para que a gente possa entregar para elas o retorno de marketing delas através de ações que a gente faz como publicidade. Então, vocês reparem, todo projeto ele não gera gasto, ele gera uma plataforma de negócio. Então, quando a gente faz evento, é uma plataforma de negócio. A Zinzane está fazendo, mas tem várias placas, nós podemos vender para várias. Nós já tivemos aí Estrela Galícia nos eventos que a gente fez, Mate Leão, Coca-Cola. Então, aquele Credicar Mais também teve com a gente. Então, é isso, é plataforma para fazer o negócio acontecer mediante investimento de outros que apostam na marca Zinzane para ser canal de distribuição de marketing para as suas marcas. E isso aí, ela está integrada. Se eu tiver no futebol, nesse projeto social profissional, a gente vai estar nos eventos. Então, a marca vai estar junto com a gente em todos os sentidos, entendeu? Então, vai ser um processo que é um passo a mais, que vai ser de muito sucesso. Então, desculpa, Bruno, te interrompendo. Não são projetos que geram gasto, são projetos que são feitos através de collabs, de parceria, de marcas que estão conosco ou outras que queiram estar conosco, podendo desenvolver conosco, aportando o investimento para que a gente realize como a gente realizou os eventos. Todos os eventos foram feitos com grandes parcerias, que eu contei aqui de vários patrocinadores que a gente já teve e estamos tendo também busca e oportunidade de outros patrocínios quererem estar nos projetos. Então, a gente, mediante alavancar a possibilidade financeira, a gente faz o projeto. É isso aí. E aí, então, é isso, essa fase final, né, que a gente vai começar a trabalhar. Os projetos incentivados também, né, Bruno? Então, todos esses projetos, por exemplo, dos torneios, do futebol, do profissional, do amador ao profissional, social ao profissional, tudo isso a gente agora já vai incentivar para que as empresas estejam com a gente e tenham os seus benefícios fiscais. Isso. Então, vai ser um ganha-ganha muito legal. Muito legal. E com uma projeção de marca de competições sérias, de projetos sérios e com gente séria que é a Zinzane. Isso aí, gente séria. Bom, estou finalizando aqui, né? Para mim foi um papo assim muito gostoso, né? Porque apesar de até conhecer algumas histórias, não conhecia todas, aí passei a conhecer um pouco aqui mais do Brunoro, né? Mas para mim, particularmente, como o CEO da Zinzane, sócio fundador, é uma honra eu estar conversando com o Brunoro. Não só porque hoje ele está conosco, mas por toda a história que ele percorreu, que quem ama esporte, né, sabe quem é Brunoro, né, quem acompanha. Lógico que as pessoas gostam e assistem um jogo, ou um esporte ou outro, pode não ter um conhecimento, mas o mundo do esporte, na verdade, reverencia o Brunoro por tudo que ele conquistou. E para nós, eu repetindo aqui, é uma honra ter o Brunoro na nossa equipe. Valeu, até a próxima.